Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos contar parte das experiências de Eva Moses Kor. Ela e sua irmã gêmea foram vítimas de genocídios de seres humanos pelo nazismo. Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros. Eva Moses Kor foi uma das poucas crianças judias que sobreviveu ao terror do Holocausto. Nasceu em Ports, uma vila da Transilvânia, na Romênia. Eva e sua irmã gêmea, Miriam, foram mais duas vítimas dos experimentos nazistas. Isso aconteceu em Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, como começou essa triste história? Sua mãe, Jaffa, e seu pai, Alexander, eram agricultores. Eles eram a única família judia naquela vila. Tiveram 4 filhas, Edith e Alice, as mais velhas, e as gêmeas Eva e Miriam. Em 1940, quando Eva e Miriam tinham apenas 6 anos, nazistas e simpatizantes ocuparam aquela região onde a família morava. 4 anos depois, quando Eva e Miriam já tinham 10 anos, a família foi presa por ser judia. Foi transportada para um gueto na Romênia e depois para Auschwitz. Auschwitz era uma rede de campos de concentração localizada no sul da Polônia. Lá, os nazistas passaram a desenvolver o pior exemplo da extrema-direita. A família de Miriam foi levada num trem, com vagões que serviam para transportar animais. O que eles sentiram quando chegaram em Auschwitz? Quem contou foi a própria Eva, quando já era uma senhora da terceira idade. We got down from the cattle car. People were selected to live or to die. People crying, pushing, shoving, dogs barking, trying to make some sense of that place. And as I turned around, I realized that my father and my 2 older sisters were gone. Never saw them again. We were holding on to mother for dear life. A Nazi was running in the middle of that selection platform, yelling in German, "Twins, twins." He noticed us and demanded to know if we were twins. And my mother asked, "Is that good?" And the Nazi said yes. My mother said yes. At that moment, another Nazi came, pulled my mother to the right, we were pulled to the left, we were crying, she was crying. And all I ever remember is seeing my mother's arms stretched out in despair as she was pulled away. I never even said goodbye to her, but I did not understand that this would be the last time that we would see her. And all that took 30 minutes from the time we got down from the cattle car and my whole family was gone. Only Miriam and I were left holding hands and crying. Logo no início, elas conheceram o médico Josef Mengele. Ele e mais uma dezena de médicos selecionavam de forma muito fria idosos, adultos e crianças. Eles decidiam quem iria para aquela área dos trabalhadores escravos e também quem deveria servir aos seus experimentos. Da mesma forma, quais deveriam morrer na câmara de gás. Aqueles médicos ficaram conhecidos por serem insensíveis e extremamente cruéis. Como já vimos, Eva e Miriam foram separadas para serem cobaias. A mãe delas e as suas irmãs foram encaminhadas diretamente para a câmara de gás. Seu pai foi transformado em trabalhador escravo na produção de alimentos. As gêmeas nunca mais viram o pai, nem as irmãs, nem a mãe. Mengele e seus comparsas eram simpatizantes da eugenia. Ela foi criada pelo cientista inglês Francis Galton e começou a fazer parte dos crimes de Hitler e de seus apoiadores. Essa teoria prega que a sociedade só pode progredir se fizer a seleção dos melhores, ou seja, dos bem-nascidos. Eles precisam ser mantidos, os outros eliminados. Assim, a eugenia revela seu preconceito e seu desprezo pelos pobres, e também pelos portadores de alguma deficiência, e igualmente por todos aqueles que não são considerados bonitos.
A eugenia não foi usada primeiramente pelos nazistas. Bem antes, as elites da Inglaterra e dos Estados Unidos já estimulavam essa teoria. As elites inglesas se julgavam superiores e tinham desprezo pelos africanos e asiáticos. As elites estadunidenses se julgavam superiores e tinham desprezo pelos indígenas e pelos negros. Os nazistas também se julgavam superiores e tinham desprezo pelos judeus e também pelos ciganos, soviéticos, homossexuais, socialistas, testemunhas de Jeová, negros, opositores políticos e portadores de qualquer necessidade. Esses deveriam ser capturados e servirem de cobaias para os experimentos falsamente científicos. Após serem usados e abusados, deveriam ser exterminados. Antes de continuarmos, dê o seu like, inscreva-se, deixe o seu comentário. Assim, o YouTube estará mostrando essas informações para mais pessoas. Em 1944, quando Iva e Miriam passaram a ser cobaias, elas tinham apenas 10 anos. Vejamos agora o que Iva contou. I was used in 2 types of experiments. Monday, Wednesday, Friday. They would put me naked in a room with my twin sister and many other twins up to 8 hours a day. They would measure every part of my body, compare it to my twin sister, and then compare it to chart. On alternate days, Tuesday, Thursday, Saturday, they would take us to a blood lab. They would tie both of my arms to restrict the blood flow, take a lot of blood from my left arm, and give me a minimum of 5 injections in the right arm. The content of those injections we didn't know then, nor do we know today. After one of those injections, I became very ill with a very high fever. My legs and arms were swollen and very painful. I was trembling as the August sun was burning my skin, and I had huge red spots covering my body. And I was immediately taken to the hospital. The hospital was another barrack, but it was filled with people who looked to me more dead than alive. Next morning, Mengele came in with 4 other doctors, never ever examined me. He looked at my fever chart, and then he declared, "Too bad, she's so young. She has only 2 weeks to live." And crawling to reach a faucet with water at the other end of the barrack. And as I was crawling, I would fade out in and out of consciousness, telling myself, I must survive, I must survive. After 2 weeks, my fever broke, and I felt immediately a lot stronger. Apesar da doença, Iva conseguiu se recuperar para ajudar a sua irmã, Miriam. No entanto, a grande maioria daquelas centenas de meninos e meninas gêmeos morreu. Tudo por causa daqueles experimentos e também devido às doenças geradas por aqueles médicos. Muitos foram levados à morte pela fome, para que os médicos pudessem ver até onde eles resistiam. Em torno de 1.500 gêmeos idênticos foram submetidos a essas práticas cruéis. Por incrível que pareça, muitos foram assassinados para que os médicos pudessem fazer exames pós-mortem. Mas felizmente, um dia, esse inferno acabou. Em 1945, os soviéticos derrotaram os nazistas na Batalha de Berlim. Em seguida, começaram a libertar todos os prisioneiros de Auschwitz. Naquele campo, encontraram apenas 2.000 crianças. A maioria era de irmãos gêmeos. Os outros já haviam sido levados para a câmara de gás. E não apenas essas crianças, também os seus irmãos, os seus pais, os seus avós, os seus amigos e os seus conhecidos. Como todos os militares covardes, assim que Mengele percebeu que a guerra estava perdida, ele fugiu. Fugiu para a Argentina, depois para o Paraguai e finalmente para o Brasil. Em 1979, ele morreu em São Paulo.
Enquanto nadava numa praia de Bertioga, ele teve um derrame e morreu afogado. Muito pouco para aquele que fez tanto mal. Ele estava com 68 anos, fugiu por 24 anos e morreu impune. Iva e Miriam, após a libertação, foram enviadas para Katowice, na Polônia. A cidade estava sendo utilizada como orfanato. A seguir, os soviéticos conseguiram localizar Rosalita Kissinger. Ela era uma antiga amiga de Jaffa, a mãe das meninas. Suas filhas também tinham sido cobaias de Mengele. Rosalita ajudou as meninas a retornarem para a Romênia. Elas voltaram a estudar e também passaram a viver com sua tia, Irena Moses. Ela também foi uma sobrevivente do Holocausto. Em 1950, Iva e Miriam foram morar em Israel. Lá, elas casaram e constituíram suas famílias. Miriam morreu em 1993, com 59 anos. Iva, em 2019, aos 85 anos de idade. Iva Kor, junto com Lisa Buttieri, escreveram o livro As Gêmeas de Auschwitz. Nessa obra aparece parte da vida daquelas gêmeas e de outras vítimas. No livro, Iva revelou por que ela teve tanta força para sobreviver. Assim ela contou: se eu tivesse morrido, Mengele teria dado uma injeção letal na minha irmã. Assim, ele iria fazer uma autópsia dupla. Por isso, me lembro de repetir para mim mesma: tenho que sobreviver, tenho que sobreviver. Este livro traz uma parte importante dos genocídios de seres humanos pelo nazismo. Na próxima semana estaremos trazendo mais momentos assustadores. Nos veremos a partir da quinta-feira. Até lá! Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros.